Bom dia a todos, eu me chamo Matheus, aluno matriculado no terceiro ano do ensino médio do Colégio São Lucas, e sob a orientação do professor Wilson, eu e meu grupo, que é composto por mim, Letícia Sayuri e Gabriel Moraes, iremos falar um pouco sobre a poesia contemporânea brasileira, mais especificadamente, o cantor e compositor Arnaldo Antunes. O trabalho seguirá a seguinte lógica de apresentação. Após essa minha introdução, a Letícia Sayuri irá vir falar sobre a vida e carreira do cantor. Em seguida, o Gabriel Moraes vai falar sobre o estilo, aspectos e influências da escrita do músico. E para finalizar, a minha voz voltará para fazer uma análise da música Cultura de Arnaldo Antunes. Arnaldo Antunes é músico, compositor, poeta e artista visual brasileiro que realizou diversos trabalhos ao lado de grandes nomes da música, como Nando Reis e Ciro Pessoa. Com 7 anos, ele estudou no Colégio Luiz de Camões e com 13 ele entrou no Colégio de Aplicação da PUC, onde ele passa a demonstrar interesse pelas linguagens artísticas em geral. Aos 15 anos, ele vai para o Colégio Equipe, onde ele realiza um forte trabalho de arte e educação, e é nessa época que ele publica sua primeira novela, chamada Camaleão, que foi impressa na gráfica da escola e distribuída entre seus colegas. Junto com outros 7 amigos, Arnaldo cria a banda Titãs, e em 1984 ele se torna nacionalmente conhecido com o lançamento do primeiro disco da banda. Após 8 anos, ele sai do Titãs para se dedicar à carreira solo e realizar parcerias de sucesso, como o trio Tribalistas, ao lado de Carlinhos Brown e Marisa Monte. Você é assim, um sonho pra mim, e quando não te vejo, eu penso em você, desde o amanhecer até quando eu me deito. Apesar dele não ter ganhado nenhum, ele foi indicado a vários Grêmios latinos, como em 2008 e em 2011, como melhor álbum pop contemporâneo brasileiro. Ele possui diversos poemas autorais como Cultura, que virou uma música, e O Pulso, mas suas obras mais conhecidas são no formato musical, como Velha Infância com os Tribalistas e Epitáfio com os Titãs. Antunes tem uma escrita poética não dramatizada, que consiste em agir sobre a realidade em vez de se limitar a lamentar sobre a vida. Essa atitude se faz pela linguagem não só verbal, transgredindo as questões sintáticas e criando combinações raras. Esse estilo de produção criativa tem como influência o concretismo paulista dos anos 50, e esse tipo de poesia é conhecido como poesia concreta. Irei explicar um pouco melhor sobre o que é poesia concreta para não ficar um assunto vago. Em 52, a poesia concreta teve início no movimento de vanguardas europeias. No Brasil, instaurou-se em 56, com a Exposição Nacional da Arte Concreta, ocorrida em São Paulo. Os autores destaques desse movimento são Décio Pignatari, Haroldo de Campos e Augusto de Campos. A intenção desses escritores era de propor uma nova linguagem literária, um estilo em que criar um poema era expor todo ou qualquer recurso linguístico, aspectos gráficos e sonoros das palavras e imagens. A poesia concreta se consagrou não só como visual, ela fugia um pouco do tradicional. Uma das suas principais características são: o verso não é obrigação para que seja um poema. Os espaços em branco da página contribuirão para o sentido do poema. Aspectos visuais, semânticos e sonoros da palavra são explorados. Alteração na estrutura das palavras possibilitam múltiplas leituras. Antunes começou a usar a poesia concreta em seu primeiro livro comercial, sendo Psia, publicado em 86. Antunes também tinha traços puxados para poemas com rimas, isso por grande influência de ter sido cantor por muitos anos. Como dito na introdução, a obra escolhida para análise é a música Cultura do álbum Nome. Nessa música conseguimos ver claramente algumas das principais características de escrita do Arnaldo, já explicadas pelo Gabriel, como as diferentes diagramações, o uso de cores e a exploração visual das palavras. Além dessas, é nítido o jogo de palavras e o ludismo. Iremos passar um trecho do vídeo oficial da música para que as características que acabei de falar fiquem mais nítidas. Mas antes, irei ler a letra da música. O girino é o peixinho do sapo. O silêncio é o começo do papo. O bigode é a antena do gato. O cavalo é o passo do carrapato. O cabrito é o cordeiro da cabra. O pescoço é a barriga da cobra. O leitão é um porquinho mais novo. A galinha é um pouquinho do ovo. O desejo é o começo do corpo. Engordar é a tarefa do porco.
A cegonha é a girafa do ganso. O cachorro é um lobo mais manso. O escuro é a metade da zebra. As raízes são as veias da seiva. O camelo é um cavalo sem sede. Tartaruga por dentro é parede. O potrinho é o bezerro da égua. A batalha é o começo da trégua. Papagaio é um dragão miniatura. Bactérias no meio é cultura. O girino é o peixinho do sapo. O silêncio é o começo do papo. O bigode é a antena do gato. O cavalo é pasto do carrapato. O cabrito é o cordeiro da cabra. O pescoço é a barriga da cobra. O leitão é um pouquinho mais novo. A galinha é um pouquinho do ovo. No clipe, podemos ver como as imagens ornam com a letra, e enquanto ele canta e recita, as imagens passam pela tela de forma desordenada, e que até podem incomodar a quem assiste. Passando agora para uma análise da letra mesmo, Antunes utiliza diversas metáforas com definições poéticas e até mesmo científicas. Como nosso tempo é curto, analisaria apenas algumas das estrofes da música. A primeira. O cavalo é o pasto do carrapato. Nesse verso, a gente tem uma metáfora entre o ambiente onde vive o animal e o que ele come. Temos uma relação entre o cavalo que se alimenta e vive no pasto, e o carrapato, que vive no animal e se alimenta dele. Nesse caso, o cavalo acaba se tornando seu pasto. Segunda. O escuro é a metade da zebra. Nesse verso, Arnaldo traz uma associação entre as linhas pretas da zebra e o escuro. Outro ponto é que o autor faz com que o leitor deduza que a outra metade da zebra é clara, mesmo que ele não cite isso em sua letra. É algo que ele força, entre aspas, a gente a pensar. E a última, bactérias em um meio é cultura. Esse é o verso que fecha a música, e traz consigo o título da própria, cultura. A cultura nesse verso vem com mais de um significado. Além de um conjunto de conhecimentos, tradições, aspectos, artes, entre outras, nessa frase a cultura vem com o sentido de cultivar, o cultivo das bactérias. O meio também tem mais de um significado, como o meio social, e também o meio necessário para que os micro-organismos proliferem. A gente pode ver que a letra da música, no geral, a letra da música cultura, traz muito mais do que parece. Quando a gente olha essa letra superficialmente, parece que é nada com nada. Apenas metáforas que não possuem uma certa lógica. Mas na verdade, ela é rodeada de conhecimento e cultura.